Outra série aqui, pessoal, que tá dando o que falar, isso estava previsto naturalmente, tendo uma baita repercussão nas redes sociais, é Tremembé. Isso porque ao transformar alguns dos criminosos mais famosos e notórios desse Brasilzão em personagens carismáticos, humanizados e com uma vida sexual mais ativa que, enfim, de muita gente, o que tem causado inveja, entre aspas, até mesmo em muita gente livre e com a ficha policial limpa. Meus amigos, em uma das cenas, inclusive, mais comentadas, o personagem inspirado em Christian Cravinhos aparece vestindo uma calcinha à la Anitta para seduzir o namorado. E claro que o trecho viralizou imediatamente a ponto que o verdadeiro Cravinhos, ali trancafiado em Tremembé, precisou vir a público negar o uso de peças íntimas femininas. Bolsonaro, nosso querido... Olha onde chegou, né? E vale dizer, viu, Marinho, Vamos que o mano. Ulisses Campbell, o jornalista que também é um dos roteiristas da série, amigo do Morning Show, veio a público depois para desmentir o Christian, trazendo o que seriam provas, inclusive Na verdade, uma foto... comprovar, né? Exatamente. Trouxe uma foto da calcinha e uma carta que teria sido escrita pelo Christian para a sua, então, namorada dentro do presídio. Meus amigos, agora eu vou trazer aqui para tentar entender essa insanidade toda, ninguém melhor que Yuri Buzin, nosso psicólogo aqui do dia a dia, amigo do Morning Show, já cativo da nossa equipe de colunistas. Fala, doutor, bom te ver, meu irmão, como é que você tá? Muito bom, muito obrigado por te chamar, porque esse é um assunto que causa uma dissonância na galera, e por isso... Total. Agora, sexualidade dos criminosos à parte por um segundo, o que a gente quer saber aqui será que todo mundo tem esse lado B, como alguns revelaram aqui? Com certeza, muitas pessoas têm o lado B, que é o fetichismo, que a gente acaba não falando muito porque traz, às vezes, essa dissonância, uma vergonha, um ato de quase eu estou fazendo algo errado, e o fetichismo acaba se colocando para depois ali. Mas boa parte das pessoas acabam tendo um fetiche sobre alguma coisa. Um dos mais clássicos que tem dos fetiches é o pé. Por exemplo, que a gente vê muita gente falando isso de pés de mulheres, assim por diante. É um fetiche, algo que cria algo de excitação no outro. E isso faz parte de seres humanos. O que causa muito essa dissonância, principalmente no personagem ali, é porque é um ambiente extremamente masculinizado e acaba trazendo um símbolo do feminino. Então acaba trazendo essa dissonância e acaba trazendo muito... Cena desagradável aqui na tela, para esse horário, 11 horas e 46 minutos. Sim. E acaba trazendo esse incômodo pra gente. Cena desagradável. Enfim, vamos voltar aqui para a discussão. É claro que tem isso aí, ninguém há de negar que, enfim, é um fenômeno, né, psicológico. Agora, por que especificamente essa cena está viralizando tanto? Jess Peixoto. Eu acho que é porque é inusitado, ele foi a público dizer que não aconteceu e, ao mesmo tempo, o autor do livro, né, que é o documental ali, Ulisses, nosso parceiro aqui no Morning Show, retratou, mostrando a imagem e a carta em questão. Então, assim, desmentindo o condenado por assassinar os pais da namorada. E eu acho que essa série leva uma reflexão que eu vou tomar aqui a vereadora por São Paulo, Ana Carolina de Oliveira, que é mãe da Isabela Nardoni, que foi assassinada e que está tendo a sua história retratada na série na perspectiva dos bandidos. Eu não vou fazer um juízo de valor da arte. Eu acho que a arte está aí para você refletir, para quem quiser ver de fato, conhecer mais. Acho que tem um subterfúgio, Poderoso Chefão. Eu acho que existe um interesse no crime muito grande dentro da arte, mas eu, particularmente, eu vou seguir um pedido dela, que viveu a dor de perder uma filha da forma como ocorreu, que não se sente bem com essa romantização e até essa humanização. É diferente ler um livro do Ulisses, que é documental, e de acompanhar a Suzane von Richthofen na figura da Marina Rui Barbosa, numa interpretação que todos estão dizendo aí que é ótima, e humanizando isso e esquecendo a vítima. As vítimas que foram silenciadas e caladas. Então eu não vou assistir essa série por conta disso. Imagino que muita gente também não vá fazê-lo. Eu entendo a tua posição e respeito totalmente, obviamente, a Ana Carolina Oliveira, que tem todo o direito de ter a opinião dela, e acho extremamente importante. E do ponto de vista humano, entendo completamente que ela sequer queira assistir a série. Mas eu assisti. E
acho que é muito injusto dizer que a série despreza as vítimas ou que a série, de alguma forma, não respeite as vítimas. A série acaba retratando a personalidade assustadora, e eu acho que quem assiste fica assustado com os personagens, muito mais do que torcendo pelos personagens. Então não acho que seja uma heroificação dos bandidos, não. Eu acho que o ponto estão querendo evitar aqui o tema em tela que a gente trouxe o Urubuzinho para falar, que é a questão do fetichismo do lado B. Eu posso fazer uma pergunta? Deve ser porque a Jess tem o seu lado B também. Ô Jess, vamos ao ponto principal. Qual que é o fetiche? Não é fetiche, gente. Eu acho Vencer um debate lacrado, mitar bizarramente. Mas assim, eu acho que tem uma questão que é psicológica em relação a isso. Então, por exemplo, tem muita gente romantizando a Elisa Matsunaga no TikTok, fazendo vídeo com trechos da série. Como que você vê esse interesse das pessoas em relação aos criminosos e uma certa captura dessa atenção? Eu acho isso é bem interessante porque assim, independente de juízo de valores, também independente de diagnóstico, mas a partir do momento que existe uma psicopatia, que existe uma sociopatia, existe algo que é criminoso ali, onde não existe muitas vezes um sentimento de arrependimento ou algo do gênero, atrai a atenção das pessoas porque é algo que faz essa dissonância que a gente tem. Porque são coisas que a gente não faria, mas que muitas vezes nossos desejos inconscientes acabam projetando ali como, olha, eu faria isso. Mas a nossa razão, o nosso consciente entende que aquilo é errado. E aí, a partir desse movimento, que é o movimento do inconsciente e do consciente, acaba trazendo essa dissonância e acaba trazendo um interesse de, meu Deus, o que está acontecendo ali? Por que aquilo acontece? Como que aquilo acontece? E acaba atraindo muito a atenção das pessoas. E a parte de romantizar os atos, eu acho que é realmente muito perigoso. Porque a ideia não é romantizar o ato da violência, mas muitas vezes é compreender, porque é um fenômeno psicológico, muitas vezes, que ocorre ali, que em dezenas de séries a gente pode ver esse fenômeno psicológico da psicopatia, dos assassinos, de criminosos e assim por diante, porque existe essa sensação de eu quero compreender como que alguém é capaz de fazer tudo aquilo. Inclusive, na série, mostra com muita clareza toda uma movimentação de manipulação de todos os personagens, não é de um único personagem. Existe uma manipulação, existe toda uma sociopatia, uma psicopatologia ali por trás, que é extremamente diagnosticada por vários psicólogos, por vários estudiosos, que compreendem muito bem a falta de empatia das pessoas, que compreende a movimentação agressiva das pessoas, um ego muito inflado, uma disputa de poderes que existe em qualquer relação social. E se você for ver nos personagens que existe ali, existe toda uma disputa entre eles de uma maneira que é velada muitas vezes e não agressiva. Mas aí às vezes aparece a agressividade dentro dos personagens. E eu concordo com você que deve ser olhado sim as vítimas porque causam transtornos e diversas situações extremamente negativas e precisa de apoio. O que você acha, David? Não, eu acho que assim, o ponto principal, né, que a gente ia tratar sobre a questão do fetiche, né? Claro que eu respeito a opinião da Ana Carolina, adoro ela, inclusive já entrevistei algumas vezes, mas assim, sobre esse aspecto de por que as pessoas querem esconder o fetiche, ou muitas vezes acabam não falando sobre isso. A sexualidade, ainda hoje, ela é um tabu. A gente não fala abertamente da sexualidade porque é como se ela fosse algo errado. Porque ela cria muito, assim, o sentido de o que é o sexo certo. A gente é educado no sexo A. E aí, a partir do momento que a gente vai constituindo prazeres e excitações a partir de movimentos diferentes, que criam esses fetichismos, a gente tem vergonha, muitas vezes, de falar sobre o fetichismo. A gente tem essa dissonância, porque a gente vai, de alguma maneira, ser julgado. E é isso que causa essa sensação estranha, muitas vezes, das pessoas terem fetiches. Mas o fetiche, ele é plural. Muitas pessoas têm fetiches e dos mais variados possíveis que vocês possam imaginar. Agora, o roteirista de Tremembé, nosso Ulisses Campbell, sem pestanejar, sem hesitar, tá aí a prova incontestável, tá aí essa calcinha meio puída, meio esgarçada, mas não deixa de ser a calcinha associada aí a... Uma coisa interessante na série é que ele dá a entender, em primeiro lugar, que desejava que
eu não sei se o namorado ou o namorado, não sei se era uma mulher trans ou um homossexual, mas a pessoa com quem ele estava se relacionando dentro do presídio, ele pede para que a pessoa consiga uma calcinha. E a própria pessoa, que é mais afeminada, enquanto ele tem todo tipo do machão, né, do macho alfa, enfim, ela achava que era para que ela usasse a calcinha. E aí, o plot twist, sem querer dar spoiler, mas já dando, porque a pergunta que eu vou encaminhar exige, é que ele, o Cravinhos, é que queria usar a calcinha. E talvez aí venha a público negar, justamente porque a imagem que ele tenta passar o tempo todo como machão, brabão, é incompatível com a ideia de que ele teria um prazer em usar a calcinha. Como que essa... E eu acho que isso é interessante. Doutor Yuri, vai que é sua, por favor. Eu acho que isso que é bem interessante, onde existe essa dissonância, essa dificuldade de compreensão, onde num ambiente que é extremamente machista, masculinizado, agressivo e coisa do gênero, de repente aparece um símbolo que é do feminino, que é a calcinha, que é a simbologia da sensualidade, que é a simbologia da atratividade, assim por diante. E vendo essa situação onde um homem ali extremamente agressivo, machão, alfa, trazendo um símbolo da feminilidade, causa essa estranheza, mas não quer dizer que exista uma falta de fetiche ou prazer. Apenas causa uma estranheza porque nós, como naturais e seres humanos, nós vamos sempre pôr uma narrativa naquilo que a gente acha que vai acontecer. Mas o que leva a um homem assim que é condenado por assassinato, uma figura vil dessa, a decidir ir atrás de limpar sua reputação numa série em que tem ele usando uma calcinha? Como que ser machão é o fator disso, sabe? Qual é a psicologia por trás de achar que se tem uma reputação a zelar nesse caso? Pode me chamar de assassino, mas não de gay. É isso aí. Basicamente. Pior, é isso aí. Exatamente. Só pode, não é, doutor? Eu vou ter que me despedir nesse momento de quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio. No meio desse debate aqui, fica a dica aí, Tremembé dando o que falar. Mestre Emílio Surita e o Pânico daqui a pouco para vocês. Morning Show amanhã às 10 está de volta. Tchau. E em frente aqui, perdão, agora sim, seguindo adiante, firme e forte aqui, reta final para quem segue nos acompanhando por imagens, respondendo a Jess, o que está por trás aí dessa dissonância entre o cara que acha que prefere, que está mais tranquilo em ser taxado e lembrado como um homicida de altíssima periculosidade, sarjeta da sociedade, e não alguém com tendências homossexuais, por exemplo. Exatamente pelos estigmas que isso atribui à questão de ser másculo e a questão de ser homossexual ou ter algum desejo e alguma coisa do gênero. E isso causa muitas vezes esse parâmetro entre a masculinidade, tem um vínculo onde não pode tocar nada que é feminino. Onde existe essa confusão entre o feminino e o que é ser ou não másculo. E muitas vezes quando a gente vê socialmente falando, isso que é um debate muito interessante na realidade, o que é a masculinidade tóxica, por exemplo, que é algo que a gente vê muito hoje. Onde existe essa contradição o tempo todo. O que é ser homem, o que não é ser homem, o que é ser masculino, o que não é ser masculino, o que é ser feminino, o que não é. E a partir de símbolos que a gente vai atribuindo as coisas. E o símbolo do fetichismo muitas vezes está nesse local. Então, muitas vezes, para ele, para o personagem ali, para essas questões, o masculino tem mais a ver com essa posição da agressividade do que essencialmente em ter alguma relação com o feminino. E no fundo, enfim, cria-se essa fachada do machão totalmente performática, no fundo, só para esconder a própria insegurança brutal, no fundo, né? Isso é uma questão interessante, né? A violência pode explodir como resultado justamente de ficar tentando tamponar os próprios desejos? Existe sim, isso não é necessariamente isso que o personagem passa ou não, isso a gente não tem noção, mas muitas vezes essa questão onde se inibe, se castra, se coloca para dentro alguns desejos ali, acaba se saindo com uma forma mais agressiva. Já diz um ditado da
psicologia, não é 100%, mas tristezas mais mal resolvidas saem como raiva. Então, muitas vezes, quando você inibe, castra, faz todo esse processo de recalque, não necessariamente isso sai como uma tristeza. Muitas vezes vai sair de uma forma agressiva, agredindo pessoas ao teu redor, não fisicamente, né? Mas pondo pra fora porque o interno não está ajustado. E essas pessoas que têm fetiche em bandido, assim, essas que ficam mandando carta, o cara é assassino, o que explica isso? A série mostra isso também. Finalizando, considerações finais, candidato Yuri Buzyn, por favor. Por último, existe muito a sensação de querer, de alguma maneira, corrigi-los ou salvá-los. Então, muitas vezes, entra esse aspecto. E isso não acontece somente dentro desses bandidos, etc. Isso acontece socialmente falando, né? E aí tá aí ridicularizado pela própria vaidade, né? O Cravinhos é quase um espelho dessa masculinidade frágil, decadente, que ele acabou encarnando e que ainda acha que brutalidade, né, é poder de fato. Não é só uma máscara aí de um sujeito completamente quebrado e decadente que fique aí exposto e lidando com toda a repercussão.